E abramos a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 10, nós leremos do versículo 24 ao 39. Hebreus 10, do 24 ao 39, do 24 até ao final. Nós temos aqui, nestes versículos finais do capítulo 10, o que eu chamaria de imperativos da vida na presença de Deus, imperativos para quem vive na presença de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 10, 24 até o 39. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus? E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor nosso Deus, nós suplicamos a Tua graça para compreendermos estes imperativos, estes mandamentos, que são, ó Deus, dados pelo Senhor àqueles que vivem na presença do Senhor, àqueles que adentraram o Santo dos Santos, aqueles que se tornaram adoradores do Senhor, depois de terem sido perdoados, terem os seus pecados perdoados, e depois de terem sido introduzidos no céu, no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender as implicações dessa nova vida. É o que nós te pedimos por nosso Senhor Jesus. Amém. Como você pode observar, estes versículos 24 e 25 são os versículos com os quais nós terminamos a mensagem passada. Isto porque o último subponto da mensagem passada é também o primeiro ponto desta mensagem. Lembremos-nos que o autor aos Hebreus amarra muito bem os pensamentos, de modo que cada nova sessão começa exatamente com o fim da outra. Há uma transição, onde a outra termina, exatamente naquele ponto está começando um outro. E nós vimos, a partir do versículo 19, que o autor vinha concluindo acerca das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus pela sua obra redentora. Nós vimos que, uma vez tendo sido perdoados para sempre dos nossos pecados, e uma vez tendo um sumo sacerdote diante de Deus que intercede por nós, a saber, Jesus Cristo, nós somos convidados a nos aproximar de Deus, e a primeira ação do crente na nova aliança, a primeira ação dos redimidos, após terem se arrependido, terem sido perdoados dos seus pecados, é a adoração.
então os versos 19 a 25 falam de culto. Ele usa a figura do culto na velha aliança, que nós já explicamos, para falar como nós devemos cultuar na nova aliança. E nós vimos na semana passada que o culto na nova aliança exige em primeiro lugar, uma compreensão acerca da pessoa e da obra de Cristo. Por isso ele disse, tendo, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Esse verbo tendo repetido 2 vezes, é como se ele estivesse chamando a atenção. Nós precisamos entender o que Jesus nos concedeu e que bênçãos nós temos em Cristo. A saber, o acesso à presença de Deus, o perdão completo dos pecados e o acesso à presença de Deus. É preciso, para cultuar, compreender a pessoa e a obra de Jesus e as implicações disso para o culto. Nós vimos que, no entanto, este culto não é realizado de qualquer maneira. A intrepidez não é para fazer o que eu quero na presença do Senhor, pois o culto exige, nós vimos em segundo lugar, uma preparação, não é? Nós falamos sobre isto. Porque ele diz, acheguemo-nos, ele diz, aproximemo-nos, mas ele diz com que atitude? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, nós precisamos nos preparar, ter o coração purificado, ter um coração sincero diante de Deus, ter convicção das verdades já faladas pelo autor. Ou seja, isso exige um preparo, o culto exige um preparo. Terceiro lugar, nós vimos que o culto na nova aliança exige de nós uma profissão de fé. Porque ele diz, guardemos a confissão, guardemos firme, verso 23, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, sendo que guardar aí tem a ideia de reter firme, de preservar, e a confissão aqui pode ser também traduzida por profissão, é o ato de confessar ou professar a nossa esperança, o fundamento da nossa esperança, e é a esperança trazida na obra redentora de Cristo. Lembremos-nos que os leitores queriam voltar ao judaísmo, portanto, guardar firmes a confissão da esperança significa que continuemos crendo e professando as mesmas verdades acerca da pessoa de Cristo e de sua obra, conforme ensinado na carta. E isto sem vacilar, a ideia aqui é de ser inflexível, de não negociar a sua fé, de não se dobrar, porque nós não podemos negociar as grandes doutrinas da graça que falam da pessoa e da obra de Cristo. Portanto, o nosso culto, ele não só requer compreensão, preparação, mas uma profissão correta da nossa fé. Quando nós falamos com Deus, quando nós falamos sobre Deus, nós temos que falar de acordo com a confissão da esperança. Então o culto requer uma fidelidade à verdade bíblica, o culto tem que ser bíblico. E por fim nós vimos também que esse culto tem a dimensão da comunhão. Ele diz, consideremo-nos, e é aqui que iniciamos a nossa mensagem, consideremos-nos também uns aos outros. Além de nos aproximar de Deus, além de considerarmos a nossa relação com Deus, precisamos entender que nosso culto tem uma dimensão que é secundária, mas importante, que é a comunhão. Nós não nos aproximamos de Deus sozinhos, nós não adoramos sozinhos, nós precisamos entender que nós adoramos coletivamente. Então, o culto na nova aliança tem uma dimensão coletiva. Isto quer dizer que nós devemos adorar em grupo. A adoração deve ser em grupo, deve ser comunitária. Por isso que ele diz, consideremo-nos também uns aos outros, e ele mostra essa dimensão corporativa da adoração, para nos estimular ao amor e às boas obras. Então, observe que ele diz, consideremo-nos, porém, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e ele diz de que forma devemos fazer isto, e depois dele dizer de como devemos nos comportar em relação à nossa igreja local, o verso 26, que começa o próximo parágrafo, ele tem uma palavrinha no início que liga estes versículos aos versículos anteriores, é a palavra porquê. Porque é, obviamente, aí uma conjunção explicativa. Ele está explicando por que não devemos nos deixar de congregar.
Por isso, o nosso primeiro ponto, e aí o título ou o tema da nossa mensagem é imperativos da vida na presença de Deus. Nós nos aproximamos para adorar e essa adoração, ela precisa refletir-se sobre a nossa vida diária. E nessa vida diária, aquele que teve os seus pecados perdoados, aquele que se diz crente, aquele que se converteu ao Evangelho, precisa viver uma vida específica, uma vida diferente, uma vida nova. E aí você vê, nós encontramos aqui 3 imperativos da vida na presença de Deus. Eu já adianto, o primeiro deles é o compromisso com a igreja local. O crente que vive na presença de Deus, ele tem que ter compromisso com uma igreja local, uma igreja verdadeira local. O segundo imperativo é o que nós chamaríamos de vida de temor ou de vida de compromisso com a santidade, que ele estimula aqui através do temor. Então, compromisso com a santidade é um imperativo para quem teve seus pecados perdoados. E o terceiro imperativo é o compromisso com a perseverança. Então, estão muito claros aqui os pontos da nossa mensagem. Compromisso com a igreja local, compromisso com a santidade, com o temor do Senhor e compromisso com a perseverança. Como é que nós vemos no texto o compromisso com a comunidade local? Observemos então o versículo 24 com o qual iniciamos aí a nossa leitura. Ele diz: consideremos-nos também uns aos outros. Isto quer dizer, além de nos preocupar em de nos aproximar para adorar a Deus, nós devemos também prestar atenção naqueles que são adoradores conosco. Considerar aqui tem o sentido de fixar a sua mente, reparar, notar. Essa mesma palavra, por exemplo, ela é usada em Mateus 7,13 por Jesus, quando ele diz: por que tu queres tirar o cisco do olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu? Essa palavra reparas é a mesma considerar aqui. Então a ideia é, olha, você fica observando o outro, mas não repara na trave que está no seu. Em Lucas 12:28, essa palavra considerar é traduzida por, ou 12:24, é traduzida por observar, quando Jesus falando da preocupação, né, está falando para nós não andarmos ansiosos, ele diz: observai os corvos. A palavra observar ali é a mesma de considerar. Também em Atos 7:31, quando Estevão está pregando acerca do Evangelho, e ele fala sobre Moisés, ele contando a história de Moisés, ele diz que Moisés, aproximando-se para observar a sarça, essa palavra observar, ela é a mesma de considerar. Então, o que isto significa é que é imperativo para quem é crente reparar, não naquele sentido pejorativo, de fofoca, mas observar, preocupar-se com o seu irmão de caminhada. A ideia é de concentrar o pensamento no outro. Eu não sou crente sozinho. Uma vez convertido, eu me torno membro do corpo de Cristo. De fato, como disse um certo autor, a caminhada cristã não é solitária, ou pior, não é individualista. É antes a caminhada de um povo precedido pelo seu guia, que é Jesus. Agora, para que nós devemos considerar uns aos outros? Qual é o objetivo, qual é o propósito desse imperativo? Ele diz aí claramente, verso 24, parte B, observe: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando ele fala estimular aqui, a ideia é de provocar, de incitar, de insuflar. Sabe quando você provoca alguém? Mas não é provocar a ira, não. É provocar o amor. É agir de um modo que o outro se sinta estimulado, não só a amar, mas a praticar boas obras. Então, por quê? Porque, como disse um certo comentarista, algo mais do que o esforço individual é necessário para promover o amor e as boas obras. O amor não é uma coisa, o amor divino, o amor bíblico, não é uma coisa, uma inclinação natural do nosso coração. Mesmo regenerados, precisamos ser estimulados, provocados ao amor, às boas obras também. Amar uns aos outros não acontece automaticamente, mesmo para aqueles que são crentes. É necessário trabalhar o amor, ou até mesmo provocar o amor, assim como se faz com as boas obras. Então,
para que eu devo considerar o meu irmão? Eu devo ser para ele um estímulo. Eu devo me relacionar com meus irmãos de modo que eles, pelas minhas ações, pela forma como eu me relaciono, eles se sintam estimulados a amar uns aos outros e a praticar boas obras. Agora, ainda dentro deste ponto, como nós manifestamos essa consideração? Então, para que, agora como? Está no verso 25. Ele diz assim, no texto original, a tradução seria assim: consideremo-nos, porém, também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes fazendo admoestações. O deixar e o fazer admoestações aí, o não deixar e o fazer admoestação, estão no particípio presente, na verdade. E o particípio presente significa o modo como nós nos importamos uns com os outros. Como é que nós consideramos uns aos outros? Primeiro, não abandonando a nossa congregação. Então, como nós manifestamos a consideração uns pelos outros, o compromisso com a igreja local? A Escritura está nos respondendo de duas maneiras aqui. Primeiro, negativamente. Nós não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns. Observe que alguns ali já não estavam frequentando a sua igreja. E meus irmãos, quando ele fala não deixemos de congregar-nos, na verdade, o texto traduz literalmente a frase não abandonem a sua sinagoga. E ele é um cristão, provavelmente de origem judaica, está escrevendo para Hebreus, e ele contextualiza, porque a palavra sinagoga é praticamente um equivalente da palavra igreja, da palavra congregação. A palavra sinagoga vem de um verbo que significa reunir-se junto. E ele está aplicando isto aos cristãos hebreus. Então, o que ele está falando aqui, observe, é que você não deve abandonar a frequência à sua igreja local. É isto que ele está dizendo. Não abandoneis a vossa sinagoga. Não abandonem a reunião, a assembleia, a congregação local. Ele está se referindo à reunião cristã normal para adoração num lugar definido. É isto que ele está dizendo. Então observe que se, para considerar meus irmãos, eu preciso não abandonar a minha congregação, eu preciso frequentar, segue-se daí que o abandono da comunidade, que o abandono das reuniões é uma manifestação de egoísmo. Se eu me importo com meu irmão, eu vou demonstrar isso não faltando às reuniões da minha igreja. É isto que ele está dizendo. Aliás, a Bíblia diz, lá em Provérbios 18:1, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sendo que a palavra solitário, no texto, refere-se a alguém que se apartou de uma comunidade por inimizade, por algum tipo de conflito que teve, ele se apartou e ele demonstra com isso que ele procura só o seu interesse. Você que abandonou a igreja, é muito interessante, não é? As desculpas que a gente dá para abandonar a igreja local. A gente diz, olha, eu não quero mais ir nessa igreja não, porque essa igreja não tem amor. A igreja, os irmãos ficam só reparando nos erros da gente, a gente faz um monte de coisa boa, a gente ajuda tantas pessoas, e ninguém... A gente geralmente generaliza, né? Normalmente essas generalizações são falsas. Ninguém nota, ninguém elogia, ninguém reconhece. A gente faz uma coisinha assim, aí todo mundo cai em cima da gente. Essa igreja não tem amor, não tem perdão. Ou então, as pessoas falam tanto aí de viver uma vida santa, mas eu posso apontar várias pessoas ali que têm uma vida dupla, são hipócritas. Essa igreja só tem hipócrita. A igreja só tem hipócrita. Eu não vou frequentar a igreja não, porque eu não quero ser hipócrita como eles. Já começa a pretensão, né? Porque todos nós temos um pouco de hipocrisia, começar por mim. Hipocrisia é uma marca do coração humano com a qual temos que lutar o tempo todo. E ninguém está isento disso. Mas eu quero trazer aqui uma questão nesse primeiro ponto de compromisso com a igreja local. Você que abandonou a igreja, porque como você disse, eu penso aqui,
ou lá onde você se congregava, só tem hipócrita, ou porque essa igreja não tem amor, etc. A minha pergunta a você: você já abandonou o emprego quando percebeu a hipocrisia e falta de amor naquele ambiente? Ou você nunca percebeu no seu emprego? Aí você pode responder: ah, pastor, mas eu preciso de dinheiro. Você precisa muito mais de santificação e vida na presença de Deus. Então, se a questão é de necessidade, qual é a sua necessidade maior? É a temporal ou é a espiritual? Por que você não abandona, por exemplo, aquele velho grupo de amigos com quem você já teve várias decepções, tantas decepções, até maiores do que as que você já teve na igreja? Porque quem aqui tem um grupo de amigos com quem nunca teve decepção, talvez você tenha um ou dois, mas você não abandonou o grupo por causa dessa decepção. Outra pergunta que eu quero fazer: por que você nunca abandonou seu time? Você já viu que ninguém abandona o time? Mesmo que o time, quando ele passa anos sem ganhar o campeonato, mesmo quando ele é rebaixado, você não troca de time. Troca? Não troca. Mesmo sabendo da roubalheira dos cartolas, do interesse econômico acima do amor aos esportes, tanto por parte de cartola como de algum jogador. Por que você não abandona os outros grupos dos quais você faz parte? Ou será que você só encontra hipocrisia e falhas e falta de amor na igreja? Talvez você possa dizer assim: não, mas a igreja é diferente, a igreja é o povo de Deus, ela tem que ser perfeita. O que eu posso dizer para você? Primeiro, que a igreja é uma comunidade imperfeita, na verdade, perseguindo a perfeição. E você é a prova disso, ou você é diferente dos outros? Como disse um sábio, não sei foi quem, mas pelo menos nessa frase foi sábio: se você encontrar a igreja perfeita, não se junte a ela, você poderia estragá-la. Ou você não tem pecado? É por isso que nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor e sermos por ela repreendidos e corrigidos, porque nós ainda temos pecado. Segundo, a igreja de todos os grupos que você participa, eu digo isso porque eu nasci, me criei na igreja, me afastei dela e voltei, sou pastor, e eu conheço a igreja por dentro e por fora, quase tanto quanto um ser humano pode conhecer. De todos os grupos que você participa, ela ainda é a melhor comunidade. De longe. A igreja mais falha é a melhor comunidade. Então, negativamente, como é que eu demonstro consideração pelos meus irmãos? Não abandonando a frequência aos cultos. Mas positivamente, ele diz como é que nós fazemos isto. Antes, 25 parte B, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Compromisso com a igreja local não está apenas circunscrito à frequência. Não basta frequentar. O que ele está dizendo é, duas verdades são notadas aqui. Primeiro, não basta frequentar as reuniões da nossa comunidade local, é preciso que, estando presentes, nós aconselhemos e encorajemos-nos mutuamente. Percebe isto? Então nós devemos observar aqui que a mera frequência não revela ainda o seu compromisso com a igreja local. É preciso que nós utilizemos os ajuntamentos para praticarmos o encorajamento mútuo. O contrário de abandonar, observe na construção aqui, há um contraste: não faça isto, mas isto. Então, o contrário de abandonar a congregação é fazer admoestações. Isto é, encorajar-nos mutuamente, provocar-nos ao amor e às boas obras. E esse encorajamento mútuo, ele acontece, meus irmãos, tanto de maneira formal, não é, pelo ministério da pregação e do ensino, como nós estamos tendo agora, como informal, por meio das conversas que temos no intervalo desses ajuntamentos. Logo, o crente precisa não apenas frequentar, você precisa não apenas frequentar a sua igreja local, você precisa participar ativamente da vida da sua comunidade, aproveitando as oportunidades para encorajar seus irmãos na fé. Aqui nós temos conselhos muito práticos sobre como vivenciar o compromisso com a igreja local. Ou seja, não é só vir para o culto, sentar, e eu não estou falando de você ter um ministério formal, também não precisa exatamente disso. Você pode ter, sim,
Exercer o ministério. Mas sabe como é que a gente sempre fala de ministério quando a gente tem algum cargo na igreja. Não, eu tenho ministério na igreja. Todo crente tem ministério na igreja. Se você não tem um cargo, por exemplo, você tem um ministério. Você precisa encorajar seu irmão. Você precisa olhar alguém, por exemplo, que tem menos experiência que você, aproximar-se dele, ver em que ele está precisando de ajuda, ver alguma orientação, algum erro que ele está cometendo, que ele não percebe, reparar alguma deficiência da fé, reforçar alguma mensagem que foi ouvida no domingo, no dia do Senhor, conversar com ele. Ouvir de repente os seus problemas e orar com ele. Você está exercendo ministério, não precisa você ter cargo na igreja. A gente às vezes diz assim, eu não tenho ministério na igreja. E você é o quê, afinal de contas? Todo crente tem um ministério. E está aqui. Ele tem que encorajar o seu irmão. Ele tem que orar por ele e com ele. Ele tem que repreendê-lo quando ele é achado em falta. Esta é a ideia que ele está trazendo. Ele tem que participar ativamente da comunidade. E observe aqui, nesse texto do verso 25, que há um sentido de urgência. Ele diz, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. De que dia ele está falando? Do dia do juízo, do dia do Senhor, do dia da vinda do nosso Senhor. É isto que ele está falando. Aquele dia quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Portanto, o compromisso com a comunidade local, meus irmãos, manifestado na assiduidade nas reuniões e no encorajamento mútuo, é um instrumento de Deus para preparar o crente para a vinda do Senhor. Porque, através disso, nós nos estimulamos à vigilância, à santificação. Por isso não tem sentido, observe isto, por isso não tem sentido dizer que a igreja local é dispensável. Isto fica mais claro na advertência contra a apostasia que vem a seguir. Mas antes disso nós precisamos fazer uma última observação sobre a questão do dia do Senhor. Quando ele diz, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ele está mostrando que a grande motivação para você frequentar a igreja, para o seu compromisso com a igreja local, não é a resolução dos seus problemas temporais. Muita gente se aproxima da igreja porque está passando problema. Até o crente aproveita para dizer, olha, vamos lá na igreja, a gente vai orar, você vai ouvir a palavra de Deus. Ok, mas se você ficar só aí, se for só para isso, e ao chegar na igreja, ao ouvir a palavra, você não entender o evangelho e não entender que sua maior necessidade não era aquela que o trouxe à igreja, você não entendeu nada. Porque a igreja não é para resolver seus problemas. Talvez, entrar para a igreja, deixa eu dar uma informação aqui. Entrar para a igreja traz alguns problemas. Entrar para a igreja tem seus conflitos. Conviver com a igreja tem seus conflitos. A ideia de nós nos ajuntarmos no dia do Senhor e em outros dias para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para nos encorajar mutuamente, é nos preparar para a eternidade. Esta é a ideia. Essa percepção combate o que a gente chama de secularismo. Nós vivemos uma religiosidade secularista. As pessoas procuram a igreja para resolver seus problemas temporais, financeiros, de relacionamento, de problema familiar. Não é que estas coisas não possam, na convivência da igreja, não possam ser resolvidas. Sem dúvida, você vai encontrar conselhos sábios na palavra de Deus que vão lhe ajudar. Mas se este é o fim, então você não entendeu a dimensão, primeiro, da sua necessidade. Porque a sua maior necessidade é o perdão dos pecados, é consertar sua relação com Deus em primeiro lugar. Para que você viva para a glória dele. Então, tendo dito isto, irmãos, eu quero reforçar, é imperativo para quem vive a vida na presença de Deus, ter um compromisso com a igreja local. E aí, então, vem o segundo imperativo que está ligado ao primeiro, pela palavra porquê no verso 26. E aí vem, então, o comprometimento ou o compromisso com a santidade ou com o temor do Senhor. E como é que o autor mostra a necessidade desse compromisso? Ele faz aqui uma advertência contra o endurecimento pelo engano do pecado, que ele já tinha feito no capítulo 3. Observe que ele diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, já não resta
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quando ele aqui traz porquê, não é? Nós estamos mostrando que esse porquê é uma justificativa para nós congregarmos uns com os outros. E o que ele está dizendo é, nós devemos não abandonar nossa congregação, mas ao contrário, nos estimular mutuamente. Por quê? Porque se nós não fizermos isto, o crente que não se reúne, o crente que não tem compromisso com a igreja local, o crente que não se envolve com a igreja local, ele tende a voltar para o pecado. É isto que ele está dizendo. Porque devemos fazer isto? Porque se a gente viver de novo, deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício. Aí ele faz uma advertência contra a apostasia. Aqui é uma nova advertência contra a apostasia, o abandono da fé, o abandono definitivo da fé. Então, ele está, como é que ele diz isso? Então, ele mostra, em primeiro lugar, ele nos estimula a um compromisso com a santidade pelo seguinte princípio. Primeiro, ele mostra aqui que os benefícios da morte de Cristo não se aplicam ao pecador contumaz. Os benefícios da morte de Cristo, que ele falou até o capítulo 9, não se aplicam a um pecador contumaz. Mas o que é um pecador contumaz? Pecador contumaz é aquele que, mesmo advertido pelo Evangelho, ele não abandona o pecado. Ou então, depois de ter abandonado por um tempo, ele volta àquela vida pecaminosa que tinha antes de conhecer o Evangelho. Este é o pecador contumaz. E essa pessoa, meus irmãos, ela demonstra que de fato nunca se arrependeu de verdade. Aqui há uma alusão ao que na lei de Moisés é considerado como pecado voluntário, ou pecado com mão levantada contra o Senhor. Lá em Números capítulo 15, versos 27 a 31, se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Este é um rito da velha aliança, né, que já foi abolido, como o autor aos Hebreus nos mostra aqui. O que ele está falando, pecar por ignorância? Nós pecamos mesmo sem saber, porque o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, involuntariamente a gente peca, involuntariamente nesse sentido consciente. Ele diz, o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Agora o verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, literalmente aqui é com mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e sua iniquidade será sobre ela. Pena de morte naquela época da lei, porque ele faz uma distinção. Observe aqui que o nosso catecismo está correto nas perguntas 150 a 152. Todas as transgressões são odiosas, mas algumas transgressões são mais odiosas em si mesmas e aos olhos de Deus do que outras. Aqui fica muito claro, há um pecado para o qual não havia expiação. Então, como eu já ressaltei na exposição do capítulo 6, a verdadeira fé salvadora, ela tem duas características muito importantes que aparecem novamente aqui. O primeiro é que a fé salvadora é frutífera. Então, aquele que crê em Jesus manifesta uma mudança de vida. Aquele que foi justificado também foi regenerado e manifesta isso numa certa mudança de vida. Ainda que continua pecador, mas há uma mudança de vida. E é isto que ele está dizendo. Se eu vivo pecado, deliberadamente em pecado, eu não estou manifestando os frutos da fé salvadora. E a segunda característica da fé salvadora que nós vimos é a perseverança, que ele trata do versículo 32 ao 39. Ele havia tratado no capítulo 6, você lembra? Está lá no YouTube, se quiser rever, apostasia, marca do falso cristão. Né? Bem, a vida de pecado, certamente, não é fruto da fé salvadora. Aquele que foi justificado, certamente luta contra o pecado.
Embora ainda peque, o justificado não tem prazer no pecado. Portanto, ele não o pratica deliberadamente, despreocupadamente, desavergonhadamente, incorrigivelmente. Um dos frutos da genuína fé salvadora é a vida de santidade. Observe, meus irmãos, que a própria promessa da nova aliança, mencionada duplamente pelo autor, no capítulo 8, versos 8 a 12, e no capítulo 10, 15 a 17, ela relaciona o perdão dos pecados a uma nova vida, uma vida de santidade. Observe a sequência de pensamentos, lendo o capítulo 8, versículos 10 e 12. Ele diz assim, e que ele está citando Jeremias 31, não é? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Em que consiste a aliança, a nova aliança, que foi trazida por Cristo? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos meus pecados jamais me lembrarei. Você observa aí, a sequência é perdão dos pecados, justificação, e inscrever a lei do Senhor no coração ou na mente, santificação. Ou seja, ele diz na promessa, eu vou santificá-los, escrever a minha lei nos seus corações, porque eu antes vou justificá-los, porque dos seus pecados eu não vou mais me lembrar. Ambos são aspectos ou etapas do processo de salvação e são inseparáveis. Aquele que foi justificado está sendo santificado. Aquele que teve seus pecados perdoados não vive mais na prática deliberada de pecados. Ele peca eventualmente, mas ele não tem prazer nisso e ele luta todos os dias contra o pecado. O crente ama a justiça, odeia a iniquidade, ele sabe que o pecado matou o seu Senhor. Mas agora, aquele que nunca foi justificado, ele demonstra isso. Primeiro, quando ele peca, ele procura justificar o pecado, não abandonado, amenizando sua culpa. Ele vai cauterizando sua consciência, depois ele começa a dizer que aquele pecado não é tão grande assim. Ele começa a reclamar da rigidez da igreja. Ele começa a reclamar da austeridade da mensagem do pastor, da mensagem da palavra de Deus. Ele começa a acusar a igreja de falta de amor. Ele começa a dizer que o seu pecado não é tão grande assim, que ele pecou, e ele começa a se justificar. Depois, um passo adiante, ele começa a dizer que aquilo nem é mais pecado. Ele começa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Ele começa a chamar as trevas de luz e a luz de trevas. Ele começa a chamar o amargo de doce e o doce de amargoso. É assim que é aquele que peca deliberadamente. Mas o justo, pelo contrário, diante do seu pecado, ele diz, foi uma mentirinha à toa. Ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ele diz, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, porque o justificado odeia o pecado. Ele tem nojo de si mesmo quando ele peca, e ele corre para o Senhor. Há muitos, meus irmãos, que conhecem o Evangelho, entendem o significado da pessoa e da obra de Cristo, mas escolhem deliberadamente não viver de acordo com o Evangelho, seja permanecendo no mesmo estilo de vida, seja voltando a ele depois de tê-lo abandonado por um tempo. E o autor está falando que não há nada mais a fazer para essa pessoa. Cristo não vai morrer de novo. Se o seu sacrifício suficiente não foi aceito, não há outro meio de salvação. É o que ele quer dizer quando ele diz, já não resta sacrifício pelo pecado. O que o aguarda é o juízo e o zelo ardente de Deus. E esse é o segundo subponto deste ponto aqui, sobre o compromisso com a santidade. Nós temos que ter esse compromisso com a santidade, primeiro porque
Uma vida deliberada de pecado nega a eficácia do sacrifício de Cristo na prática. E segundo, porque o castigo divino é muito mais severo do que sobre os que rejeitam o conhecimento do Evangelho depois que eles o conheceram. Vou repetir. O castigo divino, o juízo de Deus, será maior sobre aqueles que rejeitam o Evangelho depois de tê-lo conhecido. Você lembra das palavras de Jesus nos Evangelhos? Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, cidades de Israel! Porque se em Tiro e Sidom, cidades pagãs, se tivessem realizados os sinais que entre vós se realizaram, já há muito teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma, para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, outra cidade da Palestina, subirás ao céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma, já viu cidade mais maligna do que Sodoma? Se em Sodoma se tivessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, elas teriam permanecido até hoje, não teriam sido destruídas. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma do que para essas cidades de Israel. Ele está dizendo, você que é membro da igreja visível e permanece chafurdando na lama, o juízo sobre você é maior. Aquele que nunca foi da igreja vai ter juízo. E eu não quero, costumo dizer, não quero ficar no lugar mais fresquinho do inferno. Mas o juízo de quem conhece, sobre quem conhece o evangelho e o abandona, é maior. É o que Deus está dizendo aqui. Observe, pelo contrário, verso 27, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. É o que ele diz, a palavra aqui é zelo de fogo. Essa palavra fogo vingador traduz uma expressão que significa zelo de fogo. A ira de Deus ardendo. Algumas pessoas dizem, o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento é um Deus que castiga, né? O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus da graça. Ele está dizendo, não, o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. E o Deus do Novo Testamento é também o Deus da ira. Ele está dizendo, fogo vingador aguarda aquele que vive deliberadamente em pecado. E aí ele traz aqui um raciocínio do menor ao maior. Observe como o juiz é maior. No versículo 28, ele cita a lei de Moisés. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está citando aí 2 passagens pelo menos, Deuteronômio 17, 6 e 19, 15. Por boca de 2 testemunhas ou 3 que denunciam o pecado, dependendo do tipo de pecado, a pessoa morreria. Esse é o menor. Aí o verso 29, ele fala do maior. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça, o crente da nova aliança, apóstata. É isso que ele está dizendo. Então, se por um lado, meus irmãos, é verdadeiro que uma vez perdoados os nossos pecados, eles são perdoados para sempre. É igualmente verdadeiro que aqueles que foram justificados passaram a odiar o pecado. Ambas as verdades precisam ser mantidas juntas. É a própria Escritura que nos diz isto. No capítulo 9 e no capítulo 10 nós temos o perdão completo dos pecados mediante o sacrifício único de Jesus. Mas o capítulo 10 em diante vai mostrar a consequência prática na vida do justificado, uma vida de santidade, de compromisso com a igreja local, de compromisso com a vida de temor do Senhor e de compromisso com uma fé perseverante. É por isso que, se depois de entendermos a verdade bíblica sobre pecado e perdão, ainda continuarmos vivendo deliberadamente em pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você viver assim, é como se você tivesse, quando ele diz assim, que calcou aos pés o Filho de Deus, sabe o que ele está dizendo? Quando você volta para a lama, depois de ter conhecido a verdade, é como se você estivesse pisoteando o Filho de Deus. Calcar aos pés é pisotear. E quando ele fala o Filho de Deus, embora ele fale do Filho, ele está apontando para o Pai. Você que é pai aí, se alguém pisar no seu filho, o que você faz?
Se alguém chutar o seu filho, o que você faz? Se alguém jogar o seu filho no chão e humilhar o seu filho e pisar no seu filho, o que você faz? Ele está dizendo, quando você volta para o pecado deliberado, é como se você pisasse o Filho de Deus na frente dele. Não só isto, ele diz que voltar para o pecado é profanar o sangue que me santificou, o sangue da aliança, e a expressão com o qual foi santificado não significa que a pessoa foi salva necessariamente. O que o autor tem em mente é o compromisso pactual realizado na profissão de fé, pelo qual o apóstolo se colocou debaixo das bênçãos da aliança. A linguagem é pactual, alguém que se comprometeu em aliança com Deus por meio do batismo e da pública profissão de fé, e depois abandona definitivamente a fé que professou, ele está profanando o sangue da aliança, que é o sangue de Jesus. Ele diz ainda que abandonar a Cristo para viver de novo uma vida deliberada de pecado é insultar. Ele diz que ultrajou o Espírito da graça. Você sabe o que é um ultraje? O ultraje é quando você insulta uma pessoa em público, você blasfema contra uma pessoa em público. Você está insultando o Espírito da graça. Observe a alusão trinitária aí. O Filho de Deus, embora seja o Filho, é o Filho do Pai, você pisou o Filho do Pai. O sangue da aliança, apontando para o Filho, o mediador, e o Espírito da graça. É triste, meus irmãos, quando o crente cai em pecado, envergonhando o nome de Jesus e o Evangelho. Mas quando alguém que se diz crente, além de cometer o pecado, tenta justificar, amenizar, defender. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Mas olha, o mundo mudou, os tempos são outros, a gente não deve ser tão rígido, né? Olha, isso era coisa da época da lei, eu acho que a igreja é muito rígida. Olha, isso aí tem a ver com a minha vida privada, isso não tem nada a ver com a minha fé. Quando você faz isto, você está pisando no Filho de Deus. E você está insultando o Espírito Santo. E você está profanando o sangue da aliança. E ele diz, meus irmãos, que Deus vai cumprir a sua palavra de juízo. Veja o verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E ele está citando aqui passagem de Deuteronômio, que nós lemos uma parte dela. É interessante que essa expressão, a mim me pertence a vingança, ela é utilizada por Paulo em Romanos 12, para dizer que nós não devemos nos vingar, porque Deus, ele vinga qualquer dano, qualquer ofensa feita a nós. E vingança, meus irmãos, não tem um sentido negativo ou pejorativo aqui. A palavra vingança, na verdade, vingar, é uma palavra positiva, que se tornou negativa por causa do pecado. Vingar é um sinônimo de vindicar. Vindicar a justiça, reparar o erro. Então, vingança na Bíblia, referindo-se a Deus, é a vindicação da santidade de Deus e a punição do erro. E no caso de Paulo, ele está falando, lá em Romanos 12, no caso de alguém me ofender. Eu não preciso revidar a ofensa, porque Deus vai vindicar a minha justiça. Mas aqui, o texto é aplicado ao povo de Deus. Deus vai vingar o pecado daquele que pisa aos pés o seu filho. O autor está citando esse trecho de Deuteronômio 32, 35, e esse cântico que nós lemos na confissão é o cântico profético, um cântico em que Moisés antecipa a desobediência de Israel, a desobediência futura de Israel, a aliança que aconteceria no futuro, bem como as consequentes maldições da aliança. A mim, diz lá o texto de Deuteronômio 32, 35, a mim me pertence a vingança, a retribuição, ao seu tempo, quando resvalar o pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Por isso ele diz, horrível coisa. É um texto do Novo Testamento, tá? É o Deus do Novo Testamento que está dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando ele traz este compromisso com a vida de santidade, ele nos mostra que esse compromisso envolve o temor. O crente, mesmo que foi salvo, ele tem que temer a Deus. E ele vive nesta tensão. Não tem a ver exatamente com a segurança de salvação
diretamente, mas tem indiretamente. Nossa confissão de fé diz que o crente, o verdadeiro salvo, não pode cair, nem total, nem finalmente da graça. Mas por um tempo ele pode andar no pecado, permanecer num certo momento em trevas, mas ele incorre em juízos temporais. Mas aquele que tem esse compromisso com Deus, ele então deve temer. Eu gosto de fazer a seguinte ilustração sobre o tipo de temor que deve ter um justificado, ao mesmo tempo em que ele tem certeza da salvação. Eu me lembro de que um dia eu estava indo para a casa da minha namorada. E eu estava indo de bicicleta, era uma bicicleta de corrida, e eu estava descendo a Ataíde Teve, velozmente, né? Claro, ansioso por encontrar aquela que um dia é hoje a minha esposa. E ela morava lá na Vila Militar, e eu estava tão apressado para chegar, tão saudoso, que eu cruzei ali a BR, né? Onde hoje é sinal, não tinha nem asfalto ali. Cruzei a BR sem olhar para a esquerda, quando eu vi aquele carro buzinando. E quando ele buzinou, eu virei assim, rapidamente, quase tocando o joelho no chão, né? Ainda bem que eu era muito hábil, não tanto assim, mas hábil o suficiente como um adolescente é, na época que anda de bicicleta, e eu consegui desviar, mas ao mesmo tempo ele também desviou e ele rodou um pouco. E o carro parou no canteiro, que graças a Deus não tinha meio fio na época. E aí ele me xingou, obviamente, eu parei a bicicleta, né? A bicicleta deu uma espécie de cavalo de pau, eu parei a bicicleta, e claro, eu nem olhei para o rapaz. Eu saí de novo e fui embora. O perigo já tinha passado, eu me livrei de um acidente terrível, que talvez poderia ter me deixado, sei lá, aleijado, inválido, ou ter causado algum dano, mas eu já estava livre daquilo. Mas só em pensar do acidente que eu me livrei, eu fui até a casa da minha amada, e eu não sei como eu conseguia pedalar, porque as pernas tremiam, como se diz, como vara verde. Eu pedalava assim. É essa a sensação que um crente, um salvo, deve ter quando ele pensa no juízo de Deus. De que coisa eu me livrei? Eu quero é passar longe. Não é assim? Quando você já se livrou do perigo, você quer voltar de novo para perto do perigo? Quer nada. Não, eu não vou nem passar por lá. Não é verdade? Às vezes até não dá nem para você achar que a mesma coisa vai acontecer. Dificilmente acontece. Mas você não quer nem chegar perto, nem se lembrar. Esse temor, ele me leva a um compromisso com a santidade. E concluindo, a conclusão aqui é uma aplicação do autor, os versículos 32 a 39. E fala do terceiro imperativo na vida de quem vive na presença de Deus, que é um compromisso com a perseverança. E aqui, no verso 26 ao 31, ele fez uma advertência, né? O verso 24 e 25 tem uma exortação, versículos 26 a 31, uma advertência, e agora nos versos 32 a 39 tem uma palavra de encorajamento. E nessa palavra de encorajamento, ele incentiva os irmãos a perseverarem, e ele vai demonstrar que a verdadeira fé, ela persevera até o fim. E como é que ele faz isso? Em primeiro lugar, ele diz, olha, lembre-se, e aqui se você, meu querido, minha querida, já frequentou a igreja, e hoje está longe, não está frequentando igreja nenhuma, ou está numa igreja ou noutra e não tem compromisso com a igreja local, mas um dia você já foi um crente firme, essa palavra é para você. E a primeira palavra é, lembre-se dos seus primeiros anos em Cristo. Você lembra? É o que ele diz aqui, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Lembre-se que aquela comunidade era uma comunidade sofredora, que estava sendo perseguida por causa do Evangelho. Ele está dizendo, olha, lembre-se, que no início vocês sustentaram uma grande luta. Lembre-se dos seus primeiros anos em Cristo, suas lutas, sofrimentos, a resistência por causa de Cristo. A ideia de sustentar aí é de suportar um peso.
Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. A palavra espetáculo agora deu origem à nossa palavra teatro, a alusão a um costume de levar naquela época os condenados à arena para ser devorados, ou lutar com animais ferozes, ou lutar entre si até a morte, condenados, aquela luta de gladiadores, eram condenados que eram expostos a um espetáculo de morte, de sangue, incluindo toda a humilhação e o traje público que isto produzia. E os cristãos do primeiro século, eles também foram levados à arena para serem devorados por animais e sob a assistência de uma plateia. Então ele está dizendo, vocês foram levados em público e vocês foram divertimento para as pessoas por causa da sua fé e vocês suportaram. E aí eu quero aplicar a você, com certeza você não chegou ao que eles chegaram, mas você que não tem mais compromisso com a sua comunidade local, quando você se converteu, as lutas que você enfrentou, você lembra como você permaneceu firme? Você lembra da sua alegria e desprendimento nas perdas por causa de Cristo? Ele fala isso no verso 34, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eles tiveram os bens confiscados, você lembra do que você perdeu, mas você perdeu com alegria? E aí ele diz o seguinte, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandone aquela confiança que você tinha em Jesus. Não deixe arrefecer, não deixe esfriar. E talvez, irmão, você não tenha deixado a congregação local, mas você talvez esteja esfriando, esteja perdendo a vontade de frequentar a igreja. Talvez você dê como desculpa algumas decepções que você teve, mas no final o seu problema é com Deus. Não abandone a sua confiança, querido, porque ela tem grande galardão. Ele diz isso, não desista, não jogue fora aquela ousada confiança. Ele diz, com efeito, verso 36, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então ele está dizendo, creiam e descansem na promessa de Deus. Ele virá para vindicar a sua palavra, verso 37, citando Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Ele está citando Abacuque, você lembra? Abacuque naquela crise de fé, por causa da invasão dos caldeus. Deus diz, olha, espera. E aquilo também apontava para o Evangelho. Se você retroceder, Deus não vai ter prazer em você. E olha como ele termina. E essa é a minha última palavra. Lembrem-se, a perseverança é uma marca da fé salvadora. Nós, porém, verso 39, vamos ler juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Qual é o oposto de fé? Retrocesso. Logo, fé e perseverança são irmãs gêmeas. Meu irmão, se você crê mesmo em Jesus, você demonstrará isto perseverando nesse descanso do Senhor. Olha aqui para mim, queridos. Se algum de vocês está pensando em abandonar, se algum de vocês está perdendo o vigor, lembre-se dos dias de outrora. Não abandone a sua confiança, porque a verdadeira fé é perseverante.